Oi, meu nome é Ludson. Estou aqui hoje para mais um vídeo da série de resenhas que eu estou fazendo neste canal, da série sobre análises de livros. E antes de começar, deixa eu só contar uma coisa engraçada. Eu acabei de fazer esse vídeo agora falando sobre esse livro, que eu vou falar aqui hoje com vocês. E acredita, quando eu terminei de filmar, quando eu fui verificar o vídeo, não consegui gravar. O vídeo não foi gravado por completo porque a memória do celular acabou. Olha só que beleza. Então eu tô gravando agora pela segunda vez para ver se vai dar certo, porque eu excluí quase 10 GB do celular, então agora acho que vai. Então vamos lá. Hoje eu trouxe um livro muito bacana chamado Escola e Democracia, de Dermeval Saviani. Esse livro ele foi recomendado pela minha amiga Laís e pelo meu amigo Caleb. E aproveito para mandar um abraço para os dois. E desta vez eu li a versão digital desse livro e não tem a versão física, então não tem aquelas anotações, não tem aqueles flags, aquelas anotações clássicas que eu fiz na outra leitura. Então, para facilitar as minhas impressões, as minhas críticas e a minha resenha e análise sobre o livro, eu fiz o quê? Eu comprei um caderno e transformei num caderno de leituras, que aliás é um caderno mais bonito que eu tenho. Então eu transformei esse caderno em um caderno de leituras para justamente poder anotar, registrar aqui neste caderno as minhas impressões sobre as leituras que eu estou fazendo, sobre as partes positivas, negativas do livro, minhas críticas, né, resenhas e anotações, em especial para eu poder fazer uma leitura um pouco mais ativa e crítica dos livros, para poder ter um registro dessa leitura, dessas percepções. Então eu posso voltar nesse caderno depois de muito tempo e ler o que eu pensei, o que eu notei sobre aquela leitura. Então é um tipo de registro que eu gosto bastante de fazer. Então eu fui lendo o livro e fui fazendo algumas anotações aqui ao longo deste caderno, tá? Ao longo da leitura. E aí então eu selecionei algumas partes aqui, destaquei, grifei, para poder trazer aqui para o vídeo, para poder trazer aqui para a nossa análise, para o nosso diálogo, para o nosso debate, tá? Para a nossa resenha virtual aqui. Então eu vou passar por essas anotações que eu fiz para ser um fio guia, né, do nosso vídeo, porque senão fica muito bagunçado. E é isso então, vamos lá então. Primeiramente então, Escola e Democracia, Dermeval Saviani. Foi um livro publicado pela primeira vez em 1983. Dermeval Saviani é um autor muito prestigiado, muito conhecido na área educacional. É um filósofo, um educador que estuda e trabalha com a pedagogia histórico-crítica, entre várias outras questões educacionais. É um autor muito influente. E o que esse livro traz? O que esse livro traz de novo? O que esse livro... Qual são as intenções do autor com este livro, né? Resumidamente, o livro traz um resumo sistematizado das principais teorias pedagógicas, das concepções ou tendências, também são chamadas assim, pedagógicas. E faz uma crítica sobre essas tendências, sobre essas teorias e tenta propor uma nova teoria que supere as dificuldades, as limitações dessas outras teorias que ele destrincha e fala no livro. Então ele põe na mesa o que existe e tenta colocar algo novo aí para ser utilizado pelos professores, pela comunidade educacional de maneira em geral. Então, o livro tem a primeira parte, então, fazendo uma diagnose dessas principais teorias e a necessidade de uma nova teoria que ele lança no livro, a chamada pedagogia histórico-crítica. E ele faz também uma denúncia das visões dessas outras teorias que se acreditavam ser progressistas, mas que na verdade possuíam vários vieses e várias limitações, vamos dizer assim, nesse sentido. Tá? E ele traz então um panorama, um esquema geral da sua nova teoria, pedagogia histórico-crítica, com umas características básicas, um delineamento, uma metodologia de maneira genérica, tá? E é basicamente isso. E ele trata também de outras questões menores no livro e tal, que eu não vou entrar no mérito.
Então, primeiramente, ele faz, logo no início do trabalho, trabalhando o livro, uma divisão entre teorias não críticas e teorias críticas. Teorias pedagógicas, teorias da educação, teorias que entendem e determinam o trabalho pedagógico dos professores, da escola, da comunidade escolar. Então, as teorias não críticas são aquelas teorias que entendem a educação como instrumento de equalização social, de superação da marginalidade. Como se a educação sozinha, sem a transformação da sociedade, conseguiria superar a marginalidade, que é um tema central neste livro, a marginalidade. O que contribui para a manutenção, reprodução e criação da marginalidade? O que pode ser feito para superar essa marginalidade da sociedade? Já as teorias críticas, elas entendem a educação como um instrumento de discriminação social, um instrumento que reproduz, que mantém a marginalização, a desigualdade. Ou seja, a estrutura socioeconômica determina a manifestação do fenômeno educativo na sociedade. Então, são críticas reprodutivistas, ou seja, compreendem as contradições e as limitações e, de certa maneira, não avançam sobre essas limitações, não avançam sobre essas dificuldades. Ou seja, também atuam na reprodução dessa marginalização. Então, listando quais são as principais subdivisões das teorias não críticas, a gente tem primeiro a pedagogia tradicional, que é uma pedagogia que trata a causa da marginalidade como sendo a ignorância, sendo o desconhecimento, o não conhecimento. E ela pauta, então, em uma pedagogia baseada na instrução, na transmissão de conhecimentos de um ser ativo, o professor, para um ser passivo, o aluno. É claramente aquela concepção de educação bancária exposta por Paulo Freire na outra leitura que a gente fez aqui. Então, ela pauta muito a questão da transmissão passiva de conhecimentos de um ser para o outro, sem qualquer tipo de conscientização de senso crítico da realidade. Essa é a pedagogia tradicional. A pedagogia nova, ela critica a tradicional, avança sobre a concepção tradicional e traz a questão da marginalidade, deixa de ver a marginalidade apenas do ângulo da ignorância, do não conhecimento. E diz que o marginalizado, na verdade, não é somente o ignorante, mas o rejeitado, os anormais, os diferentes, aqueles que não se encaixam na sociedade. Então, ela defende um tratamento diferencial para diferenças individuais. E diz também que a educação será instrumento de coesão da marginalidade quando contribuir para uma sociedade com membros diferentes, mas que se aceitam e que se respeitam. Então ela pauta muito também na questão do aprender a aprender. Então o professor nesse tipo de escola, nesse tipo de pedagogia nova, ele é um estimulador, orientador da aprendizagem, cuja iniciativa cabe aos alunos, iniciativa das atividades. Ou seja, em uma escola com essa concepção, tem-se a formação de pequenos grupos de alunos, um ambiente estimulante, um ambiente rico, com muitas atividades para serem desenvolvidas, com muito material prático, muito potencial. São escolas bem equipadas, que são geralmente escolas experimentais, escolas restritas a determinada parte da sociedade, ou seja, escolas elitizadas, escolas que podem ser bonitas no papel, mas que são extremamente restritas para alguns grupos sociais privilegiados da sociedade. Então, é um grande problema porque você mantém alguma qualidade ali elevada apenas para alguns grupos. E aí vem-se a ideia que o problema da educação foi resolvido com base nisso. Na verdade, não. Na verdade, o problema da marginalização continua ativo, porque as massas, a maioria das escolas não tem esses critérios, não tem essas características desta pedagogia nova. Então, você mantém a marginalidade da mesma forma.
E a gente tem a pedagogia tecnicista, né? Que acho que o nome indica bastante qual que é a ideia que ela defende, né? A questão do técnico, a neutralidade científica, que é um tema bem complicado, porque não existe neutralidade no ato de desenvolver ciência, no ato do conhecimento científico, né? E pauta também a racionalidade, a eficiência e produtividade. Ou seja, ela é objetiva, operacional, mecânica, pauta pela mecanização, e ela vê a marginalidade como sendo o incompetente, o ineficiente, o improdutivo, aquele que não produz, tá? E ela defende então o aprender a fazer, porque para essa pedagogia o aluno, o cidadão, ele tem que ser formado com uma racionalidade, com um perfil técnico para desempenhar um determinado papel no mercado, para atender, para se adaptar, para se adequar a uma necessidade do mercado. Apenas isso, para desempenhar aquela função, para não ser crítico e para não tentar ter qualquer tipo de percepção da realidade social, da realidade desigual social que aquele ser vive. Então, pedagogia técnica. Você desenvolve aquela função e pronto. E a gente tem as teorias crítico-reprodutivistas, que eu não vou entrar muito no mérito, mas é a teoria do sistema de ensino como violência simbólica, a teoria da escola como aparelho ideológico do Estado e também a teoria da escola dualista, que reconhecem as questões e as contradições, mas ao mesmo tempo também contribui com a reprodução destas questões da marginalização. Tá? Então vamos avançar um pouquinho para a parte do livro em que o autor passa justamente a defender, a estruturar e a delimitar a sua teoria. Então ele diz que existem alguns passos para tentar entender, compreender e aplicar e desenvolver a teoria, a pedagogia histórico-crítica. Então ele fala que a gente tem que superar a questão da pedagogia tradicional, que passa e tem como ponto de partida a preparação dos alunos, a partir da iniciativa dos alunos, a preparação técnica dos alunos para o mercado, por exemplo. Superar também a visão da pedagogia nova, que pauta nas atividades ricas, né, lúdicas, experimentais para os alunos, que tem também a iniciativa dos alunos, e partir para a visão proposta por ele de prática social. Ou seja, o primeiro passo, o ponto de partida para essa educação é compreender a prática social, que é comum tanto ao professor, aos professores, quanto aos alunos. Então esse é o primeiro passo. E o segundo passo, então, depois de compreender essa prática social desses seres, é identificar, fazer uma identificação dos principais problemas postos pela prática social. Ou seja, postos pela vivência dessas pessoas, postos pela vida dessas pessoas. Então a gente tem uma problematização da realidade, uma problematização da desigualdade, uma problematização da marginalidade, de quais são suas causas, como ela se estrutura na sociedade. Então, a partir da compreensão dessa marginalidade, dessa desigualdade, dessa injustiça, dessas questões na sociedade, a gente tem que entender e buscar quais são os conhecimentos que são necessários dominar no ambiente escolar, na vida social, para resolver as questões no âmbito da prática social. Então, quais são os conhecimentos, quais são as habilidades, quais são as práticas que a gente tem que dominar, que a gente tem que construir. A partir disso, então, a gente tem a instrumentalização, que seria o quê? Seria a apropriação pelas camadas populares, pelas camadas de classes trabalhadoras, das ferramentas culturais necessárias à luta social, que travam diariamente para se libertar das condições de exploração, das condições de marginalização. Ou seja, a apropriação de ferramentas científicas, técnicas, sociais, éticas, artísticas, culturais, para superar e para se libertar dessas condições que essas pessoas estão inseridas. Então, no próximo passo, a gente tem a efetiva incorporação desses instrumentos que eu acabei de citar, dessas habilidades, né,
culturais, transformados agora então em elementos ativos nessas pessoas, nesses cidadãos, de transformação social, de transformação da sua realidade e da realidade do meio em que eles vivem. Então, isso é a própria prática social, a própria prática da transformação da realidade dessas pessoas. Nesse sentido, então, Saviani destaca a educação como uma atividade mediadora no seio da prática social global, a partir da transformação social, a partir da compreensão da atuação desses seres na sociedade. Então, ele defende uma pedagogia empenhada em colocar a educação, a instrumentalização, a serviço da transformação das relações de produção na sociedade, nas relações sociais, nas relações econômicas que determinam os aspectos e a marginalização da sociedade. Uma educação, então, que supere as contradições do nosso sistema econômico-social. Certo? Então, essa é talvez o principal objetivo e ideia dessa educação que ele defende no livro. Ele diz também, em outra parte do livro, que há uma grande tendência de desvincular os conteúdos específicos de um determinado conteúdo dado na escola das finalidades sociais mais amplas. Ou seja, anula-se e ignora-se a importância política daqueles conhecimentos, daquelas instrumentalizações, como se não existisse um fator político na ação educativa, na prática social. É isso, ele faz uma discussão sobre a questão da educação e política, que Paulo Freire defende, né? Educação é um ato político, e faz uma diferença entre educação e política e diz que a educação tem um componente, tem uma dimensão política, assim como a política também tem uma dimensão, uma concepção educativa. São relações estritas que são diferentes, mas que têm uma relação muito próxima. Então, a educação sempre vai ter essa concepção política, essa dimensão política, porque a educação influencia na forma com que as pessoas, os seres sociais, se relacionam na sociedade entre si, com outros sujeitos, como as pessoas, a partir da educação e a partir da sociedade, transformam a realidade social em que elas vivem. Então, se você atua na sociedade, você transforma a realidade, transforma as relações sociais que você convive, você está tendo uma ação política, você está influenciando politicamente a sociedade, a sua comunidade, a sua vivência. Então, isso perpassa diretamente pela ação educativa. Então, a ação educativa sempre vai ter um contexto político, mesmo que você não tenha compreensão disso, mesmo que você não tenha o conhecimento de que a educação tem um aspecto político. Não partidário, mas um aspecto político. Então, acho que é basicamente isso. Tem alguns apêndices no livro que ele fala sobre manifestos pioneiros da educação, que ele faz uma crítica sobre eles e tal, entre outras questões, mas acho que eu não vou entrar no mérito. Acho que o que eu tinha para falar de mais interessante é isso. Então o livro ele é muito bacana porque ele faz um resumo, né, sobre todas essas questões, sobre essas pedagogias existentes até aquele momento e propõe uma nova comprometida com a superação das limitações dessas outras pedagogias, de uma educação que está comprometida, falar rápido não dá certo, uma educação comprometida com a transformação social, com a transformação da marginalidade, com a superação da marginalidade social, da injustiça, das questões que afetam a maioria da população. Então é um livro que traz uma defesa de uma educação transformadora, uma educação histórico-crítica. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo encontro. Até mais, pessoal. Tchau.